Era suposto deixar o Luís trabalhar, mas ele estava de férias. O Primeiro-Ministro disse no Pontal que estamos a viver uma guerra, que estamos a viver uma tragédia. E depois não nos fala de incêndios, fala-nos do calendário do ano que vem, do Mundial de Fórmula 1. Porquê? Porque Luís Montenegro não tem nada para nos dizer sobre o problema dos incêndios. Calorosas saudações, e eu por acaso a semana passada tinha pedido a Luís Montenegro para meter like nos meus vídeos, mas ele estava na praia, não conseguia. Portanto aproveitem e metam vocês like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil ou 300 mil subscritores, logo vejam em que canal é que coloco. Partilhem também nas vossas redes sociais e relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site da Prozis. Ora, o que é que se passa? Pedro Costa fez aqui um comentário sobre aquilo que foi a prestação do governo da última semana, em alguns momentos bastante acertado, outros que eu não concordo tanto. Portanto, sem mais demoras, vamos ver e fazer aqui uma análise. Aquilo a que assistimos durante estes dias foram dois problemas de Luís Montenegro. O primeiro é Luís Montenegro acha que é o dono disto tudo. Isto é o que prova a sua intervenção na festa do Pontal, a forma como se apresentou ao país durante a última semana. O outro problema é que temos um primeiro-ministro a part-time e desta vez não estou a falar da Spinum Viva, mas já lá irei. O primeiro-ministro acredita mesmo que pode tudo, que é o dono do país. Não digo isto pelo à vontadinha com que o primeiro-ministro se apresenta no telemóvel, barba por fazer, mangas de camisa, numa reunião internacional com os líderes europeus, parceiros americanos, na discussão sobre o futuro da Ucrânia. Não é por isso que digo isto. Digo isto porque Luís Montenegro vive desfasado da realidade. A realidade não influencia a sua agenda política. O Primeiro-Ministro disse no Pontal que estamos a viver uma guerra, que estamos a viver uma tragédia. E depois não nos fala de incêndios, fala-nos do calendário do ano que vem, do Mundial de Fórmula 1. Primeira crítica, praticamente na íntegra correta, concordo em absoluto. O governo tem cometido vários erros estratégicos a nível comunicacional. Já vamos ao Montenegro, vou começar até pela Ministra da Administração Interna, que comete vários erros, porque a Ministra demonstra muitas vezes falta de conhecimento técnico. E é importante frisar que o Ministro não tem necessariamente a obrigatoriedade de ter o maior conhecimento técnico possível. Tem que ter algum, obviamente, mas não é preciso ser um especialista. Por isso é que existem assessores, secretários de Estado, dentro do próprio Ministério. A questão é, de tantas e tantas vezes que a Ministra da Administração Interna já disse que não sabe ou mostrou desconhecimento a responder às perguntas dos jornalistas, passa não só desconhecimento da sua parte política, mas também da parte técnica de quem a está a assessorar nesse mesmo âmbito. E isto é problemático. O Governo deveria, obviamente, rever isto, até porque a Administração Interna é claramente um departamento sensível governamental em Portugal por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, o facto do problema dos incêndios atualmente e também pelas questões de imigração e também pelo facto de a administração interna ter sido um cargo polémico em Portugal. Foi Eduardo Cabrita nos governos do PS, foi agora Margarida Blasco, que era claramente o elo mais fraco do governo de Luís Montenegro. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida que eu creio que há aqui algumas lacunas a limar bastante. Já com Luís Montenegro, há vários erros óbvios, não é? Portanto, quer dizer, o país a arder, a Malta a perder propriedade, houve pessoas que morreram, infelizmente, nos últimos dias. E o Primeiro-Ministro a beber copos com o Presidente da República num café no Algarve e a realizar festas e comícios partidários. É de loucos. E a anunciar a Fórmula 1 e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, o Pedro Costa aqui tem razão em tudo. Onde é que ele depois entra por aqui por um caminho, mas já lá vamos. A questão é isto. Não era diferente no tempo do PS. Ok, a questão é essa. Isto é um problema estrutural. E vemos aqui uma incompetência de parte a parte, quase contínua cronologicamente, dos sucessivos governos do país. Mas enfim, vamos prosseguir. Porquê? Porque Luís Montenegro não tem nada para nos dizer sobre o problema dos incêndios. O governo vive na atrapalhada habitual dos momentos de crise, neste momento dos incêndios. O Partido Socialista alertou já há 15 dias, e por isso José Luís Carneiro diz com esta confiança que o Primeiro-Ministro tem que ter outra disponibilidade para responder aos problemas do país. Há 15 dias José Luís Carneiro alertou para duas oportunidades operacionais que o Governo devia avançar desde logo. Em primeiro lugar, reforçar
a vigilância e as patrulhas da área florestal com recurso à GNR e às Forças Armadas. Do governo, nada soubemos. Além disso, o nosso novo dono disto tudo, na festa do Pontal, além da Fórmula 1, decidiu brindar-nos com uma outra novidade, que é a ameaça à Constituição. Antes de irmos para isso, quero só dar aqui uma nota. Não obstante de eu concordar com o Pedro Costa, que tem toda a razão naquilo que diz, toda a razão na crítica que faz ao governo, na prevenção, na vigia das matas, tudo certíssimo, tudo correto, e eu concordo e corroboro a 100% com a crítica. A questão é, o PS governou o país durante 9 anos. Porquê é que isso não foi posto em prática? Honestamente, porquê? Porquê? Porquê é que isso não foi posto em prática? Porque durante os anos da governação do Partido Socialista, tivemos 2017, com a tragédia em Pedrógão Grande, e nos anos sucessivos, não com a mesma dimensão de Pedrógão, mas também houve incêndios problemáticos na altura do verão. Portanto, a questão que se coloca aqui ao Pedro Costa, ou pelo menos eu coloco, é, não obstante o facto de ter razão na crítica que faz, eu concordo plenamente, e até se poderia, eu não sei se ele menciona aqui a questão das Forças Armadas, mas eu concordo, mas até questões de tecnologia, vigia por drones, era mais barato, mais viável e um alcance superior. Acho que era uma coisa muito mais fácil. Porque é que o PS não o fez? Quando esteve praticamente uma década no poder. 2015 a 2014. Não obstante que a crítica é correta. Vamos ouvir aqui, depois isto já não é tanto na parte dos incêndios, é mais na questão ideológica do Tribunal Constitucional e afins, mas vamos a isso. Luís Montenegro vem repetir, em termos diferentes, mas mais ou menos a mesma ideia, que o Tribunal Constitucional não tem legitimidade para avaliar as decisões do governo. É exatamente para isso que serve o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é o órgão fiscalizador que garante precisamente que qualquer governo não pode fazer uma lei à pressa, sem ouvir ninguém, sem cumprir os procedimentos obrigatórios e desrespeitando os princípios constitucionais. Ora, nós tivemos o anexo do PSD, o anteriormente conhecido CDS, foram os primeiros peões desta batalha. Paulo Núncio veio ameaçar que talvez tivéssemos que rever a Constituição do Tribunal Constitucional. Depois João Almeida foi ainda mais longe e teve o desplante de dizer que a Constituição não se pode opor à vontade da maioria do PSD e do Chega. Não foi isso que o João Almeida disse. E além do mais, a crítica do Paulo Núncio de rever o Tribunal Constitucional é legítima da parte dele. Eu vou passar a explicar porquê. Enfim, vamos por partes. O que o João Almeida disse, em primeiro lugar, não foi que a Constituição se poderia opor ao PSD e ao Chega em termos de maioria. O que o João Almeida disse, eu já não me lembro bem do tweet, mas era algo do género: o Tribunal Constitucional e o Presidente da República não podem fazer jogos políticos ou vontade política para impedir a governação do governo. E a questão é, eu já mencionei isto várias vezes, o Tribunal Constitucional é também ele um órgão político. Achar que o Tribunal Constitucional não é um órgão político ou é fanatismo ideológico ou é ingenuidade. Porque um órgão que tem 13 juízes, em que 10 dos 13 juízes são nomeados por partidos políticos com maior aprovação a nível parlamentar, com mais de 66% do Parlamento, é um órgão de quê? Qual é? É um órgão do quê? Do sistema digestivo ou intestinal? Não é. É um órgão político, obviamente. Político ou partidário também. Porque os 10 juízes são nomeados diretamente por partidos, historicamente foi sempre pelo PS e pelo PSD, e os outros 3 juízes, que compõem o leque dos 13, são nomeados indiretamente pelos partidos. Porquê? Porque quem vai escolher esses outros 3 são os 10 juízes que anteriormente foram escolhidos pelos partidos. Portanto, claramente, pode haver viés ideológico, e não sou eu que o digo. O vice-presidente do Tribunal Constitucional mencionou exatamente esse mesmo facto. Ou seja, não vamos entrar aqui no negacionismo constitucional, se quiserem, ou no negacionismo judicial, já que falamos de um tribunal, porque isso não é verdade. Quanto à revisão dos juízes do Tribunal Constitucional, isso pode ser feito, atenção, mas não podem ser obrigados a sair, a não ser que façam algo que o justifique, e atenção, não obstante que haja aqui questão da convicção pessoal, isto não leva à saída de um juiz.
O que eu creio que o Paulo Núncio quis dizer foi no sentido de o país mudou significativamente e tendo em conta que as votações foram muito renhidas, não houve unanimidade na negação das normas, no chumbo das normas, era bom que o Tribunal Constitucional tivesse o entendimento político e de bom senso que houve uma grande transformação do país para a direita. Porque na altura em que houve a última nomeação para o Tribunal Constitucional, embora tenham havido algumas alterações, mas foi em 2021. Em 2021 estávamos numa geringonça com a esquerda hegemónica a nível parlamentar. Agora temos a direita maior do que nunca. Ou seja, e também cabe ao Tribunal Constitucional, que tem esse poder político, depreender que houve também uma transformação e das vontades políticas do povo português. E acho que era bom haver essa compreensão, ainda para mais, quando o vice-presidente do Tribunal Constitucional disse o que disse. Eu acho que é mais por aí, não é? Acho que Paulo Núncio não andou aí a dizer pá, vamos lá tirar o juiz do Tribunal Constitucional à força e metemos aqui os militantes do CDS. Mete o Chicão. Estou a brincar. Mas isto para dizer, parece-me ser mais essa a ótica da crítica, parece-me a mim. Posso estar equivocado, mas parece-me ser mais isso. Ora, isto prova como todo este quadro parlamentar está com o pensamento errado. Eu acho normal que haja uma viragem à direita com o quadro parlamentar que temos hoje. Acho normal, mesmo discordando, porque acho que ou teremos soluções inúteis ou soluções que destruirão a economia portuguesa, acho normal que o governo tente regular a imigração. Portanto, discordando, ou seja, discorda da regulação da imigração. Pronto. São opiniões. O que eu não acho normal é que o PSD, o Chega e os seus anexos entendam que podem, com isso, pôr em causa os princípios constitucionais. Isso é inaceitável. Esta forma de politizar a Constituição do Tribunal Constitucional é uma coisa nunca vista. Mas a Constituição, reparem, como é que eu usei dizer isto? A Constituição, ela própria, tem um quê político, não é? Portanto, o preâmbulo da Constituição está lá escrito que caminhamos para uma sociedade socialista. Além disso, houve várias revisões constitucionais. E eu até argumento que este chumbo do Tribunal Constitucional é pior para quem defende a visão ideológica do Pedro Costa do que propriamente ser algo benéfico. Por uma simples razão. É que antes o debate andava à volta de ser uma lei individual, lei de estrangeiros ou lei da nacionalidade, seja o que for. Andava à volta disso. Agora, o debate não é sobre uma lei, o debate é sobre a Constituição inteira, porque há muita gente que ficou a achar que o problema é a Constituição e, portanto, agora tem que se fazer uma revisão constitucional. Mudar a lei não chega, agora é a revisão constitucional. Então eu acho que isto era a pior coisa que poderia acontecer àqueles que discordam da lei dos estrangeiros. Vamos ver, não é? Portanto, eu posso estar enganado e daqui a 2, 3, 4 anos venho aqui e diga, pá, olha, enganei-me, não acertamos sempre, não é? Mas muito honestamente, eu acho que era a pior coisa que podia acontecer. Porque agora a narrativa muda o objeto. Antes era uma lei, agora é a Constituição toda. Mas enfim, digam-me o que acham nos comentários sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.